Bom dia! Hoje, nossa aula de geometria, no módulo 2. Estamos revisando o conteúdo poliedros e não poliedros, estudados no primeiro bimestre, fazendo as atividades propostas do nosso livro. Então, vamos dar continuidade? Página 115. Vou compartilhar a tela para vocês, daqui a pouco eu faço a chamada, tá? Vamos lá na nossa página 115. Nós fizemos o número 1 com aquela relação de Euler, só um minuto, que temos colegas querendo participar da aula. Vamos lá. Nós falamos na semana passada sobre a relação de Euler, vou só subir aqui um pouquinho para vocês poderem lembrar. Ó, V mais F é igual a A mais 2. Inclusive, eu passei para vocês, para casa, página 118 e 119. Vou corrigir, tá? Vamos só terminar a página 115, que nós vamos lá para 118 para a gente poder corrigir. Depois a gente retorna aqui, ok? Então, em relação, né, a essa formulazinha que nós colocamos vértice mais faces é igual a aresta mais 2, nós fizemos o número 1 e vamos finalizar agora a página 115. Então, vamos lá. Na número 2, veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F igual a A mais 2 e tem 24 arestas e 16 vértices? Então, na nossa relação de Euler, nós temos três condições, né? Nós temos três elementos: vértice, faces e arestas. Ele está dizendo que nós temos 24 arestas e 16 vértices. Então, nós temos que descobrir o número de faces. Então, eu vou apagar aqui, ó, anteriormente o cálculo da número 1 e vamos iniciar para fazer o cálculo da face desse prisma aí. Então, eu tenho 16 vértices, mais as faces, é igual a aresta, que é 24, mais 2. Então, eu montei minha fórmula na relação de Euler, correto? Deixa eu só organizar aqui para ficar bonitinho. Ó, aonde tinha o V de vértices, eu coloquei 16, mais o F de faces, que nós vamos descobrir, é igual o número de arestas, que nesse caso é 24, mais 2. Então, vai ficar aqui, ó, 16 mais F é igual 24 mais 2 deu 26, correto? 16 mais quanto que dá 26? Alguém quer falar? 16 para 26 falta quanto? Que é o nosso resultado do F. 10. 10. Muito bem. Quem tiver dúvida, é só fazer a operação inversa, que é para diminuir. Então, o meu F é igual a 10. Ok? F igual a 10. Na número 3, as fichas a seguir... Ah, só um minuto antes. Na número 2, agora que nós temos o número de faces, nós podemos escrever o nome do prisma que ele pediu, né? Se eu tenho 10 faces num prisma, significa que eu tenho 2 bases, sobra 8 lateral. Então, é um prisma de base octagonal. Vou colocar aqui, peraí.
o cálculo aqui do lado. E a pergunta, qual é o nome do prisma? Prisma de base octagonal. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho, pronto. Ok? Na número 2, nós pegamos a formulazinha da relação de Euler, achamos o número de faces igual a 10. No prisma, eu tenho a base de cima e a base de baixo. Então, eu pego as faces, diminuo 2, porque a base de cima e a base de baixo me sobram 8. Então, é um prisma de base octagonal. Na número 3, as fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides, tá? Muito importante, a pirâmide ela tem apenas uma base. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide. Uma pirâmide que tem 6 vértices, né? Ela tem quantas faces? Alguém quer me dizer? Pensa aí um pouquinho. Se ela tem 6 vértices, indica que ela tem um vértice na sua ponta e sobra 5 na sua base, correto? Só um minutinho, bom dia. O pessoal que está chegando agora, nós estamos fazendo a nossa página 115 do módulo 2 na nossa aula de geometria. Semana passada, nós iniciamos essa página falando sobre a relação de Euler e estamos finalizando agora, ok? Módulo 2, página 115. Então, de novo, gente, na número 3, a primeira ficha está dizendo que essa pirâmide tem 6 vértices. Se ela tem 6 vértices, eu tenho um vértice na ponta, me sobra 5 na base. Se eu tenho 5 vértices na base, indica que eu tenho quantas faces? 6, porque eu tenho 5 na lateral e uma na base. Ok? Na pirâmide, nós temos uma observação, tá? Em toda a pirâmide, o número de vértices e o número de faces são iguais. Em todas as pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. Então, vamos lá. Se eu tenho 6 vértices e 6 faces, quantas arestas nós vamos ter? Vamos fazer aqui a relação de Euler. Vértice mais faces é igual a aresta, que eu vou descobrir, mais 2. Então, aqui eu tenho 12, é igual a aresta, mais 2. 12. 12 é o total, igual a aresta mais 2. Qual número mais 2 que dá 12? A gente vai fazer a operação inversa para descobrir, correto? Qual o número que soma com 12 Deixa eu chegar aqui. que soma com 2 para dar 12? Isso. É o 10. Quer falar? É o 10. É o 10, muito bem. Então, eu já sei que aqui a minha aresta, ela mede 10. Ok? Só um minutinho. Vamos lá de novo. Na primeira ficha, eu falei uma observação muito importante. Em todas as pirâmides, nós temos o número de faces e de vértices iguais. Então, em todas essas fichas, nós vamos encontrar no cálculo, na
consideração de Euler o valor da minha aresta. Então, ó, na ficha 2, se eu tenho 10 faces, eu tenho 10 vértices. Porque na pirâmide o número de vértices e de faces é igual. Aí agora nós vamos achar esta. Mesmo cálculo da ficha 1. Eu tenho vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Façam o cálculo e fala para mim qual é a quantidade de arestas da figura 2. Vamos lá. Professor, a mesma coisa é o número que é Mesmo somado com 2 que cálculo. dá 20? Isso aí. Mesmo cálculo. Professor, então todas as pirâmides, o número de vértices e face é o mesmo. Isso, em todas as pirâmides. Professora, Oi, é 18. 18, muito bem. Eu somando vértice mais faces, eu tenho 20, é igual a aresta mais 2. Lembrando, esse doisinho já é da fórmula, tá, gente? Então, aqui, ó, 2 para chegar a 20, nós temos 18. Então, eu sei que minha aresta é igual a 18. Só um minutinho que eu estou abrindo a outra tela, porque ainda temos colegas chegando. Enquanto eu estou apresentando a tela, eu não consigo visualizar o chat. Lembrando, nós estamos na nossa aula de geometria, módulo 2, página 115, ok? Vamos lá. Ficha 3. Se eu tenho 8 vértices, eu tenho 8 faces. Vamos descobrir a aresta. Então, eu coloco 8 mais 8 igual a A mais 2. Façam o cálculo da aresta. Yasmin já deu a resposta da ficha 1 e da 2. Aí, agora eu quero outra pessoa para responder a ficha 3. Pode falar? Pode. 14. Vamos verificar aqui, ó. 8 mais 8, 16, é igual a A mais 2. 2 para chegar até 16, 14, muito bem. Nós temos 14 arestas nessa pirâmide. Ficha 4, se eu tenho 4 faces, eu vou ter 4 vértices. Agora, nós vamos achar a aresta. 4 mais 4 é igual a aresta mais 2. Um minutinho aí para falar a resposta. Posso falar minha? Vamos lá. Tia, eu também descobri. Eu posso falar minha? Oi? Eu posso falar minha? Pode, claro. Deu 6? Vamos lá. 8 mais 2. 2 para chegar a 8. Muito bem. 6. Nós temos 6 arestas. Só vou esperar um minutinho ou 2 no máximo para o pessoal que chegou agora copiar a correção da 115. Ok? Quem já copiou, espera só um pouquinho para o pessoal não ficar atrasado. Francis. Oi? Pergunta, Lívia. Eu não sei se ela tá me escutando. Não ouvi.
Acho que a tia não tá me escutando. Tia, ela tá falando se você tá ouvindo ela. Lívia, É. fala para ela falar um oi. Fala Oi. oi, Lívia. Oi. Ouviu? Ah, agora eu ouvi. Ah, tá. Tia, Oi. então, eu ainda não entendo esse dever sobre F mais 2, A mais 3, esse negócio. Eu ainda não sei como você descobre a aresta e o negócio de faces. Eu ainda não sei. Ó, nós temos 3 elementos. Vértices. Rapidinho. Oi. Desculpa, olha só. No número 2, esse 16 mais F, põe nessa linha aí também? Pode colocar. É porque eu coloquei do lado que fazendo no computador não dá para escrever na linha direitinho. Tá bom, obrigada. Mas se você tiver espaço, você pode colocar. Tá. Então, Olivia, olha só, nós temos uma fórmula que está ali, ó, em cima do balãozinho azul. V mais F igual a A mais 2. Nessa fórmula, nós temos 3 elementos: vértice, faces e arestas. Em todas as questões, nós vamos achar o valor de uma delas, ou do vértice, ou da face, ou da aresta. Como que eu vou achar? Para eu achar o valor de uma delas, a própria questão vai me dar o valor das outras duas. Se eu tenho 3 letras, eu vou ter que descobrir o valor de uma, então eu tenho que substituir o valor das outras duas. Vou refazer essa aqui do número 2, ó, vou apagar aqui para a gente poder montar e fazer. A fórmula diz V mais F, vértice mais faces, não é? Você vai substituir sempre na fórmula com os números que você já tem, ok? Então, eu tenho ali V de vértice. Na questão 2, o Silas disse que nós temos 16 vértices. Então, no lugar do V, eu vou colocar 16. Ok? Mas, agora o número de faces. Silas falou o número de faces para gente? Não. Se ele não falou o número de faces, a gente repete o F. Igual. Aí agora é o A de aresta. Na questão está dizendo que nós temos 24 arestas. Então, no lugar do A, eu vou colocar 24. E temos ali na fórmula mais 2. Esse mais 2 sempre vai estar aí, tá? Em qualquer figura, a gente usa esse mais 2 porque é da fórmula. Tá vendo? O primeiro passo é você substituir as letrinhas pelos números que estão na questão. Entendeu essa primeira parte, que a gente só montou a fórmula? Sim. Ok. Aí agora nós vamos somar o que nós temos. 16 mais F. Como eu não sei quem é F, eu vou repetir. 16 mais F. Igual. Aí eu tenho aqui 24 mais 2. 24 mais 2 fica 26. Correto? Sim. Aí agora a gente tem que descobrir qual número que nós vamos colocar no lugar do F para essa igualdade ser verdadeira. Aí você se pergunta assim: 16 mais qual número que vai dar 26? Aí você pensa: 16 mais 3? Não pode ser, porque 16 mais 3 dá 19. 16 mais 8? Não pode ser, porque 16 mais 8 dá 24. 16 mais 9? 16 mais 9 não pode, porque 16 mais 9 dá 25. 16 mais 10?
Sim, 16 mais 10 dá 26. Você tem que descobrir qual valor, qual número você vai colocar no lugar do F para que a gente tenha o resultado 26. Se você não quiser fazer por estimativa, igual eu fiz aqui, tentando adivinhar, é só você fazer a operação inversa. Em vez de somar, você subtrai. Você vai pensar 16 para chegar a 26, falta quanto? Aí a gente vai diminuir. O 26 menos o que eu já tenho, que é 16. Então, falta 10. Então, eu sei que meu F, que é o meu número de faces, é igual a 10. Então, primeiro, você vai substituir as duas letrinhas que você já tem para a gente encontrar a terceira letrinha. Vou refazer ali a ficha 1, tá? Vamos lá, ó. Ficha 1, na fórmula. Número de vértices. Na ficha 1, eu tenho 6. Mais o número de faces. Número de faces eu tenho 6. Porque eu falei lá no início que em todas as pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. Então, eu botei 6 mais 6 igual, aí falta o valor da minha aresta. Então, eu vou colocar A mais 2. Correto? Entendeu, Sim. Lívia? A primeira parte de novo? Sim. Aí, agora, nós vamos somar 6 mais 6, 12, igual o A mais 2, que eu não sei quem é o A. Aí você vai se perguntar de novo, qual número você vai colocar no lugar do A para que essa sentença seja verdadeira? Qual número mais 2 que vai dar 12? Se você não souber por estimativa, vamos fazer a operação inversa. Pega a letrinha e diminui o que você tem. 12 menos 2. Nesse final, você sempre vai subtrair, sempre vai diminuir, tá? Então, A é igual a 12 menos 2. A minha aresta, a quantidade da minha aresta é igual a 10. Entendeu? Sim, obrigada. Ok. Agora que nós finalizamos a página 115, nós vamos lá para a página 118 e 119 que eu deixei como dever de casa, tá? Daqui a pouco a gente faz a 116. Vamos lá para 118. Francis, Oi. você pode deixar essa tela rapidinho, porque eu tava copiando, só que a minha internet caiu. Aí eu só consegui voltar agora. Tá. Obrigada. Quando terminar de copiar, me avisa. O pessoal que não fez o dever de casa, eu acredito que todos tenham feito, porque tivemos uma semana, pode ir fazendo quem não terminou a 118 e a 119, enquanto a amiga está copiando aqui a correção da 115. Vamos lá, que eu vou fazer uma correção bem rapidinho. Essa página está falando sobre os não poliedros. Não poliedros são figuras que têm a superfície curva. Na número 1, você vai falar o nome das figuras que lembram os objetos. Na número 2, você vai ligar o objeto à sua planificação, que é a forma desmontada. E na número 3, você vai escrever a forma geométrica que você está visualizando nessas ilusões de óptica. Francis, Oi. Pedro tá falando que ele tá tentando entrar, só que não está conseguindo. Vitória, eu já entrei, Vitória. Ué, porque Ah, tá. Pronto, Francis. Francis, já copiei.
Podemos ir para 118? Vamos lá. Vamos fazer a correção do dever de casa. Ó, na número 1, né? Nós temos que colocar o nome das formas geométricas que a gente lembra. Aí nós temos 3 tipos de não poliedro, que os sólidos geométricos que possuem a superfície em curva são esfera, cone e cilindro. A casquinha de sorvete, ele lembra qual deles? O cone, primeiro, a esfera o ou o cone. cilindro? O O cone. cone. Olha, O cone. Então, vamos lá, colocar aqui como resposta cone. A lata de refrigerante nos lembra o quê? Cilindro. 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 O sinalizador de trânsito. Cone. Um cone. Cone. Caraca, tô rouco. Problema. Caraca, ele tomou um sustão. A bola. Esfera. 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 Esse dever de casa foi muito fácil, hein? Um cofrinho. Cilindro. 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 Cilindro, muito bem. Agora nós vamos ligar as formas geométricas à sua planificação. Planificação é a representação da figura desmontada. Primeiro, que é o cilindro, qual é a planificação? É a figura 1, 2 ou 3? 3. 3. 3, muito bem. 3. 3. O cone é a figura 1 ou 2? 2. 2. 2. Ótimo. Nessa terceira, nós temos a junção do cilindro com o cone, representado na figura 1. Copia para a gente ir para outra página, 119. Vamos lá? Agora para 119. As imagens a seguir representam ilusões de óptica. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? Na letra A, o que você está visualizando aí? É um cone, um cilindro ou uma esfera? Uma esfera. Esfera, muito bem. Esfera. E na letra B? O que você está conseguindo visualizar aí? Qual figura? Um cilindro. Esferas e cilindro. Ah, eu Muito vi uma bem. esfera aí também. Esfera. Cilindro na letra B. Manda ver. Essa informaçãozinha aí para a gente poder fazer essa parte. Alguém gostaria de ler? Alguém quer ler, gente? Pode ler? Eu. Eu leio. Pode falar. Qual é a pessoa, tia? Que foram 4 pessoas. Qual é a pessoa? Porque foi muita gente. Ih, vamos ver. Quem falou que queria ler? Eu. Eu. Angelina, Maria Clara, Yasmin, Leonardo. É porque não está aparecendo aqui para mim. Leonardo. Peraí. Foi Angelina, Yasmin. Eu, Leonardo, Maria Clara. Vai, tia, pode dar meu lugar pra outra pessoa. Eu não vou Tá, ler. eu vou falar para Leonardo ler, porque Leonardo anda muito quieto na aula. Lê, Leonardo. As figuras geométricas espaciais servem de inspiração a engenheiros e arquitetos.
É possível reconhecer formatos variados usados em belas construções que lembram essas figuras. Nessas construções, podemos reconhecer o predomínio de formatos planos, arredondados ou uma combinação deles. Muitos desses edifícios, que são verdadeiras obras de arte, fazem parte da paisagem urbana que temos ao nosso redor, mas acabamos não os percebendo. Veja a seguir as imagens de algumas construções interessantes. Muito bem, nós temos aí, né, 3 tipos de edifício. Na letra A, considerando essas construções, assinale o X as que não lembram poliedros. Então, olha só, vamos relembrar que os poliedros, eles não têm curva. Então, qual desses 3 não são poliedros? Tem mais A de um. B e a C. B e C. Eu botei Muito a bem. C. A B e a C não Tia, são você não poliedros. parece um cilindro? Só um minuto. Dessas 3 figuras, a questão pediu para a gente assinalar o X nas que não são poliedros. Não poliedros têm curva, então a B e a C possuem uma curva, então são consideradas não poliedro. E na letra B, qual dessas construções lembra um cilindro? Letra A, B B. ou C? Letra B. Letra B. Letra B. Muito bem. Somente isso, né? Dever de casa muito fácil. Copia a correção para a gente voltar lá na página 116. Vamos lá. Podemos? Vamos agora para a página 116, para a gente fazer em aula. Ok? Sim. Na número 4, determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação vértice mais faces é igual a aresta mais 2 é válida. Então, a gente vai contar o número de faces e arestas e vértices, né, de cada figura e vai responder sim ou não, se a igualdade é verdadeira. Vou fazer a letra A e vocês vão fazer o restante, tá? Na letra A, esquecendo a fórmula, tá? Olhando a figura aqui. Quantos vértices nós podemos ver? Lembrando que nós temos aqui tanto o lado direito quanto o lado esquerdo com vértice, tá? Quantos vértices tem nessa figura? Ó, 1, 2, deixa eu ver se eu consigo marcar de vermelho, peraí. 1, Professora, eu contei uns 12. 12? Eu também 2, contei 12. É. 12. Ah, tá, 12. 12, muito bem. 12 vértices. E aresta, quantas linhas nós temos aí nessa figura? Quando terminar de contar, pode falar, tá? 25? 25, muito bem. Nós temos 25 arestas. Para quem esqueceu, o número vértices são as pontas da figura. Ó,
Vou colocar aqui, vértice é a ponta da figura. Todas as pontas, tá? Faces. Cada parte dessa figura aqui, ó. Cada partezinha da figura, cada lado, cada lateral. E aresta são os segmentos, são as linhas da figura. Deixa eu colocar aqui de preto para que vocês possam visualizar melhor. Para quem esqueceu o que é face, vértice e aresta. Tá? Ó. Aresta de preto. Faces eu marquei de verde. E os vértices são as pontas da figura. Então, agora que nós já sabemos a quantidade de cada um, nós vamos substituir aqui na fórmula para ver se é verdadeiro. Vértice mais faces. Ó, vai ficar 12 mais 15 é igual a aresta 25 mais 2 da fórmula. Aqui, gente, não precisamos descobrir o valor de nada. Nós já sabemos o valor dos 3. O que eu quero saber é se essa afirmação é verdadeira. Se 12 mais 15 é igual a 25 mais 2. O que vocês acham? É verdadeira? Se eu fizer 12 mais 15, 27. E 25 mais 2 também dá 27, não é? Então, essa fórmula, ela é verdadeira para essa primeira figura. Professora, eu não entendi muito bem essa segunda parte aí do 27, não. Ó, vamos lá. Nós contamos o número de vértices, de faces e arestas da figura A, correto? Aí eu peguei os valores que nós temos e substituí na fórmula. Vértices igual a 12, faces igual a 15 e arestas igual a 25. Então, eu coloquei aqui na fórmula. 12 mais 15 é igual a 25 mais 2. Somando 12 mais 15, eu tenho 27. Somando o outro lado também, eu encontro 27. Então, para essa figura, a nossa fórmula, a relação de Euler, é verdadeira. Vamos fazer a letra B. Já está ali, ó, vértices igual a 8. Quantas faces tem essa figura? Conta aí para mim, pode falar a resposta. 6. 6. 6, muito bem. E arestas? 12. Eu contei 12. Eu também contei 12. 12, muito bem. Aí agora nós vamos ver se a fórmula é verdadeira, tá? Vamos fazer vértice mais faces é igual a aresta mais 2. 8 mais 6, 14. É verdadeira. 12 mais 12, 14. Também é verdadeira. Aí a gente coloca assim. Letra C. Professora, eu acho que é a mesma da letra B. Porque eu lembro que eu tinha. Quando eu fui contar, não, quando eu fui contar, eu confundi a C com a B. Então, deu certo o resultado. O vértice não. 9. Eu contei 9 vértices. Ó, certinho. 8 vértices. 8. 6 faces. São 6. E arestas são 12. E 12 arestas, muito bem. Então, como deu o mesmo resultado da letra B, a gente já sabe que a fórmula é verdadeira. Agora a letra D, vértice,
faces e arestas da figura D. Eu contei 12 vértices. Eu contei 16. 16. Eu contei 17. 16. Quantas faces? Tia, eu contei 10 faces, tá certo? 10 faces, muito bem. E quantas arestas? Professora, onde que tem 16 vértices aí? Ah, é porque eu estou contando no errado novamente. Tem que contar todas as pontas de cima e somar com as pontas de baixo. Não, é porque eu estava contando da letra E. Desculpa. Ah, tá. Então vamos lá. Aresta da letra D. 24. 24, muito bem. Vamos verificar se a fórmula é verdadeira para essa figura? Ó, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. 16 mais 10, 26. É igual a 24 mais 2, 26. Sim. Muito bem, sim. Letra E agora. Número de vértices, faces e arestas. Vértice 12. 12? Eu contei 11. 12. Ah, é. Faces, eu contei 8. Também. 8. 8. E a aresta eu contei 18. Vocês estão muito rápidos, hein? Vamos lá, 18. Vamos verificar se a fórmula é verdadeira para essa figura? Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. 20 é igual a 20. Também é verdadeiro para essa figura. Só um tempinho para o pessoal copiar para a gente finalizar a letra F, tá? Aguarda um minutinho que deve ter gente copiando ainda. Vamos lá, um minutinho para copiar. Enquanto isso, vai contando aí as informações da F. Então nenhuma é negativa? Oi? Nenhuma é não, né? Nenhuma conta é não. Nenhuma. Provavelmente não. Todas são verdadeiras. Isso prova que todas as formas geométricas encaixam a fórmula de Euler? A relação de Euler? Sim, sim. Ok. A fórmula de Euler, Ela é válida para todos, né? Isso. F, quantos vértices? 6. 6. Quantas faces? 8. 8. Quantas arestas? 12. 12. Vamos verificar aqui. 6 mais 8 é igual a 12 mais 2. 14 igual a 14, sim. Muito bem. Vamos lá para a gente fazer o número 5.
número 5, no quadro a seguir, estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros. Associe a quantidade de vértices e faces dos poliedros A, B e C ao poliedro abaixo. Depois descreva a quantidade de arestas. Bem, o poliedro A, ele tem 4 vértices. Qual dessas 4 figuras aí tem 4 vértices apenas? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A primeira. A primeira. Então, a gente já sabe que esse aqui corresponde ao poliedro A. O poliedro B tem 5 vértices. Qual das outras 3 tem 5 vértices? A última. A última. Então, essa última aqui corresponde ao B. O poliedro C tem 6 vértices. Qual dessas figuras tem 6 vértices? A terceira. A terceira, o prisma. O pessoal, mesmo que não queira responder, mas responde mentalmente, tá? Vamos aí raciocinar junto com a gente. E por último, o poliedro D tem 8 vértices. A segunda. É a D. A segunda. Puta, Então, nós já relacionamos as informações do quadro com as informações da figura. Então, agora, no poliedro A, eu já tenho vértices e faces. Nós vamos fazer a relação de Euler para determinar as arestas. Então, vamos lá. No poliedro A, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Nós vamos achar o valor da aresta. Calcula aí para mim e fala o resultado. Vai ficar 8 igual a aresta mais 2. O resultado é 6? Muito bem. Só um minuto aqui que eu vou chegar mais para cima. Dá para ver, né? Sim. Deixa eu só voltar aqui, achei que tinha alguém querendo entrar. Vamos lá. No D, que é o cubo, tá dizendo que tem 8 vértices e 6 faces. Então, 8 mais 6 é igual a aresta mais 2. Faz o cálculo aí para a gente saber quantas arestas tem o cubo. Tia, eu achei o resultado, posso falar? Pode. 12. 12, muito bem. Vai ficar 14 é igual a aresta mais 2. A é igual a 14 menos 2. A igual a 12, muito bem. No poliedro C, nós temos vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Calcula aí o valor da aresta do poliedro C. Posso falar que eu botei? Uhum. 9 arestas? 9 arestas. Vamos lá. 11 é igual a aresta mais 2. A aresta é 11 menos 2. A aresta é igual a 9. No poliedro B, está dizendo
5 vértices mais 5 faces é igual a aresta mais 2. Resolve aí. Tia, já achei, posso falar? 8. Muito bem. Desculpa. Falou na frente dele, né? Eu ia falar na hora que ele começou a falar. Vamos lá, A igual a 8. Ótimo. 2 minutinhos para copiar e nós vamos lá para a página, finalizar aqui o nosso módulo 2 nesse capítulo, né? Vamos para a página 122. Termina de copiar e vamos lá ao resumo desse capítulo de poliedros e não poliedros. Semana que vem nós vamos iniciar o conteúdo volume. Vamos lá. Podemos ir para 122? Por mim, pode. Vamos lá. 122 para a gente finalizar. O que nós estudamos nesse capítulo? Nesse capítulo, estudamos as figuras geométricas espaciais, os poliedros e não poliedros, né? Vimos as suas classificações, seus elementos e as relações entre os elementos. Vamos relembrar. Leia e complete as frases com as informações que faltam. Só um minuto. Travou aqui. Ó, os poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada por polígonos. Polígonos. Coloca aí para mim, polígonos. Os prismas são poliedros que têm duas faces idênticas e paralelas entre si. Paralelas que não possuem ponto em comum, que não se cruza, tá? Cada base do prisma não se cruza. As demais são chamadas de faces laterais, todas quadrangulares. Todo prisma tem a sua lateral, geralmente são retângulos ou paralelogramos. Então, a gente chama de quadrangulares. Todas as faces do prisma representam quadriláteros. Os prismas eles podem ser classificados em retos ou oblíquos. Um acento aqui.
Nesse espacinho, nós temos os prismas retos e aqui os oblíquos. Copia para a gente poder fazer a última, que é a 123. Podemos? As pirâmides são poliedros que têm uma única base. As pirâmides têm apenas uma base. As faces laterais são triangulares, né? São formadas por triângulos. As pirâmides também podem ser classificadas em retas ou oblíquas. Coloca aí embaixo também retas ou oblíquas. Vamos lá. Relação entre quantidade de vértices, faces e arestas. Para alguns poliedros, como prisma e pirâmides, temos a seguinte relação. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Nós temos aqui a formulazinha 2. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos uma parte curva. São exemplos de poliedros: o cilindro, o cone e a esfera. Essas 2 páginas, gente, foi o resumo de tudo que a gente estudou nesse capítulo, tá? Que nós já tínhamos visto também no nosso primeiro bimestre. Beijinhos, muito obrigado pela participação de todos. Alguma pergunta? Você pode botar no negócio de cima? Peraí. Eu pensei que não tinha. Pronto. Ah, tá. Obrigada. Foi. Quem já copiou, muito obrigada. Até a próxima aula. Beijos. Até a próxima aula. Vai ter dever de casa, professora? Não, de geometria não. Ok. Não tem dever de casa, não? Geometria hoje não. Ah, tá. Eu olho também. Tchau, Francis. Tchau, beijos. Beijo. Ah, Francis! Oi. É uma coisa bem idiota. Você lembra de Danilo? Do 9º ano? Então, ele mandou um beijo pra você. Tá bom, o outro é para ele. Fala para ele estudar bastante. Tá. Tchau.